Olá, que maravilhosa bênção é poder estar aqui contigo já no 29º dia do nosso projeto, da nossa jornada de amor, em crescermos junto com o Rick Warren e seu livro Uma Vida com Propósitos, entendendo por que estamos aqui na Terra. Se você tiver lembrado, lá na primeira sessão, que foi até o dia 7 desse livro, foi estudado, afinal de contas, por que estou aqui. Na segunda sessão, do dia 8 ao dia 14, nós entendemos que fomos planejados para agradar a Deus, e esse era o nosso propósito número 1, é o nosso propósito número 1. O propósito número 2, nós aprendemos dos dias 15 ao dia 21, que tinha como título, Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Agora, na quarta sessão, a gente aprendeu que tínhamos um propósito número 3, que lemos e aprendemos, que disse, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E então chegamos até o dia 28, que era ontem, onde nós encerramos a quarta sessão e estudamos o propósito número 3. Hoje vamos adentrar os portões, do propósito número 4. E o propósito número 4 chama Você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Vamos nos dias 29, que será hoje o primeiro dia, até o dia 35, nesse quarto propósito. E nesse quarto propósito, o dia 29 tem o título de Aceitando Sua Missão. O versículo que está aqui em cima do capítulo foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. O autor também coloca como cabeçalho deste dia 29, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Muito bem, aceitando sua missão é o título do capítulo 29. Começa com uma frase surpreendente. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Olha só, não esquece, vou repetir. Eu e você fomos colocados no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Uau! Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Qual é o legado que vamos deixar nas pessoas? Não para as pessoas, é herança. Mas qual é o legado que vamos deixar nas pessoas? Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar, repito, acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece detalhes. Lá em Efésios 2:10, fala, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Então, servir não precisa ser exatamente dentro da igreja, né, irmãos? Vou repetir essa frase aqui, Sempre que você serve alguém, de alguma forma, talvez na sua casa, no seu trabalho, ou quando você consegue falar de Jesus para alguém, levar para a igreja, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos.
Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para este propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Está lá em Jeremias 1:5. Antes de o formar, no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. Repito, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:9, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Deus o redimiu antes que você, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar. No reino de Deus há um propósito. No reino de Deus há um papel. No reino de Deus há uma função a cumprir. E isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar, lá em 1 Coríntios 6:20, Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, também não servimos a Deus movidos por medo, ou também não servimos a Deus movidos por obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos a Ele a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está completamente garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu em Romanos 12:1. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Está lá em 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, então devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. O coração salvo realmente, deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Está descrito isso em Mateus, capítulo 8, versículo 15. Começou a servi-lo usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. E somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou.
Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Há aqui um subtítulo. O subtítulo é o seguinte: você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, o chamado da salvação e o chamado para servir. Ambos são o mesmo. Independentemente de seu emprego ou sua carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Um cristão não servo, vou repetir pela terceira vez, um cristão não servo é uma contradição. Não existe, né? Todo cristão precisa ser um servo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Então Pedro, em 1 Pedro 2,9, acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. A Bíblia diz, lá em Romanos 7,14, vocês agora pertencem a Ele, para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado para servir para o serviço de Deus? A pergunta do autor é essa aí. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27, todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos os serviços são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos, creia, todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como os meros espectadores e então o corpo sofre. Outro subtítulo: a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico.
em Mateus 20, 28. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Vou repetir. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Ou seja, nascemos para o serviço e a doação. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e o que aprendemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Repito, impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. No Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua nunca. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm imposto em prática. O que necessitam realmente é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E então começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade, esse é um subtítulo. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos demais com a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 14, 12, cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir a outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito culpado, ou eu tinha objetivos próprios, ou ainda, eu estava preocupado em trabalhar, preocupado em me divertir e em preparar a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, eu o salvei, eu o chamei e especialmente o comissionei para que você vivesse servindo.
Qual parte você não entendeu? Dirá Deus. A Bíblia alerta os que não creem. Está lá em Romanos 2,8. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Uau! Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse em Marcos 8,35: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. Em verdade, é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos esta verdade aí. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir às pessoas de forma altruísta. O último subtítulo desse capítulo: serviço e importância. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz em Romanos 12:15: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 12:14: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Uau, e olha essa pergunta, irmãos. Me permita repetir. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era no mínimo excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas. Muito bem, irmãos, encerramos então o dia 29 da nossa jornada. O tema para a reflexão: uau, servir não é uma opção. Se você pensava que servir era uma opção, eu não quero servir, acabou. Servir não é uma opção. Versículo para memorizar, Efésios 2:10. Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E a pergunta para meditarmos até o 30º dia, até o dia 30, que é amanhã: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Amado Espírito Santo, esse capítulo mexe com o nosso brio, esse capítulo mexe com a nossa tranquilidade. Ensina-nos, Pai, esse valor do servir. Nós queremos ser teus servos aqui na terra.
Por isso nós oramos nesse momento para que cada pessoa e cada familiar de cada pessoa que está nesse grupo seja abençoado por ti com esse entendimento, para que teu nome seja glorificado sobre todos aqueles mais de 800 pessoas que estão no grupo, e todos possam te adorar em espírito e verdade nesse 29º dia, aguardando a chegada do 30º dia, para que teu nome seja glorificado sobre nossas vidas. Amém.